Olá, meus amigos. Eu estou mais uma vez aqui para falar a respeito da aliança árabe-israelense que vai gerar o aparecimento do anticristo. Muitos falam a respeito desse texto de Daniel capítulo 9, versículo 27, quando fala de uma semana de uma aliança com muitos que um príncipe dos povos vai fazer e depois o aparecimento do anticristo durante a segunda metade dos 7 anos, conforme está escrito lá no texto de Daniel 9, 27. E muitos falam a respeito disso, mas não falam especificamente que aliança é isso e por que existe a necessidade dessa aliança. Por isso, eu falei a respeito da origem do conflito árabe-israelense, desde o Gênesis, quando há um conflito entre a descendência de Abraão por Ismael, que gerou povos árabes, e depois perseguindo então Isaac, que era o filho da descendência da promessa, da esposa legítima Sara, e depois também na geração seguinte os filhos de Isaac, Esaú e Jacó, que Esaú perseguiu a Jacó de morte e Jacó teve que entregar os seus bens para reconciliar-se com o seu irmão Esaú para que não o matasse. Figuradamente, isso aconteceu também, profeticamente, nos últimos dias, quando exatamente a nação árabe, com vários príncipes, vários povos, também tentam matar os descendentes de Israel, as 12 tribos de Israel, que estão dispersas desde o ano 70, e eu falei a respeito desse assunto quando, em 1947, houve a ordem da ONU de haver a restauração do reino de Israel, do governo de Israel, ao lado do Estado palestino, com a divisão da cidade de Jerusalém. E isso aconteceu a partir do 14 de maio de 1948, quando o Estado de Israel começou a existir. Eu falei então num outro vídeo a respeito das várias guerras que foram feitas, do contexto contemporâneo de conflito entre os descendentes de Esaú e Jacó, árabes e judeus. E esse conflito então gerando até os dias de hoje terrorismos e momentos de dificuldade para todas as nações, já que não somente uma nação árabe milita contra Israel, mas existe um Estado Islâmico como um todo, querendo que realmente aquela região seja dominada como descendentes de Abraão, aquela terra seja a posse deles, e também por isso eles fazem terrorismo para implantar um reino aqui na terra, chamado Islã, um governo teocrático, que todos devem obedecer à Sharia, às leis islâmicas. E então há uma perseguição particularmente com os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó, os 12 filhos de Jacó, gerando a nação de Israel. Então essa guerra, esse conflito é milenar, desde o Gênesis até o Apocalipse, e nós especificamos nos vídeos anteriores, falando a respeito desse assunto, o que se trata essa aliança que deve acontecer para que haja paz e prosperidade para todas as nações, aliás, uma falsa paz, porque quem vai estar regendo essa falsa paz vai ser um homem chamado Anticristo, que na metade dos 7 anos, de Daniel 9, 27, durante 42 meses ou 1260 dias, conforme está escrito no Apocalipse capítulo 12, versículo 6 e versículo 14, vai fazer então um domínio sobre todas as nações e vai perseguir a mulher, ou vai perseguir a nação de Israel e os seus descendentes, aqueles que se converterem através do testemunho que os 144 mil judeus israelitas, de Apocalipse capítulo 7, versículos de 4 a 8, que vão se converter a Jesus Cristo como Salvador e Messias de Israel, Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 5, e vão estar pregando para todas as nações, e pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações vão ver o anticristo governando sobre todas as nações, vão ouvir a pregação dos 144 mil e vão se converter durante o período chamado Grande Tribulação. Então, esses muitos que vão se converter estão descritos em Apocalipse capítulo 7, versículo 9, quando fala que pessoas de todos os povos, tribos, línguas e nações vão se converter ao ouvir a pregação dos 144 mil, passando pelo período da grande tribulação, Apocalipse capítulo 7, versículo 14. Então, eu estou mencionando esses textos, que eu já mencionei em vídeos anteriores, para falar exatamente deste momento em que nós estamos vivendo. Então, quando nós falamos a respeito dessa aliança, e nós ouvimos muitos falando a respeito, o anticristo vai fazer uma aliança com Israel, mas não especifica o que é essa aliança, o porquê existe a necessidade dessa aliança, e por isso nós falamos a respeito desse assunto em outros vídeos. Você pode assistir para poder verificar nos textos bíblicos e no contexto histórico o que está acontecendo em cumprimento da palavra profetizada por vários profetas vindo da boca de Deus. E então, até alguns questionam a respeito disso, quando nós mencionamos Obadias, capítulo 1, versículo 11, quando diz lá que quando os descendentes de Esaú estavam presentes, estranhos entraram pelas portas de Israel
e estrangeiros levaram os bens de Israel e dividiram a cidade de Jerusalém, ou lançaram sorte sobre a cidade de Jerusalém, nós estamos falando de uma conferência internacional com a presença de estrangeiros ou com uma determinação das Nações Unidas para que Israel ceda os seus territórios ocupados e divida a cidade de Jerusalém, ou seja, volte às fronteiras que estavam pré-estabelecidas desde 1947, que foram mudadas, porque na Guerra dos Seis Dias, em 1967, Israel conquistou e triplicou seu território, conquistando a parte leste da cidade de Jerusalém e unificando a cidade de Jerusalém sob seus domínios, e como também dominou militarmente as regiões da faixa de Gaza e também da Cisjordânia, que anteriormente pertenciam ao Egito e à Jordânia, respectivamente. Então, Israel está sendo confrontado e vai sendo obrigado a devolver os territórios ocupados em troca da paz. É uma política de terra por paz e, particularmente, com uma pressão para que volte aos limites anteriores de 1967, ou seja, com a cidade de Jerusalém dividida. Então, quando nós falamos isso, até muitos que conhecem a palavra ou conhecem a nação de Israel falam assim, não, Israel nunca vai devolver a cidade de Jerusalém para criar um Estado palestino. Eu queria dizer que houve várias alianças, vários acordos de paz que já foram feitos. Eu mencionei um dos acordos, aliás, um primeiro grande acordo que houve em 1979 entre o Egito, que era a principal nação de origem árabe, que dominava politicamente toda aquela região. Mencionei a respeito do presidente Anwar Sadat, que a partir de 1967 foi até o parlamento israelense, fez um discurso lá de aproximação e foi unido com o primeiro-ministro Menachem Begin pelo presidente americano Jimmy Carter e fizeram os acordos em Camp David em 1979, quando então Israel devolveu a faixa de Gaza e toda a península do Sinai para o Egito em troca da paz. Desde lá, então, houve essa paz e também, por causa dessa paz e por causa dos radicais que tem dos dois lados, no caso do lado egípcio ou do lado árabe, o presidente Anwar Sadat, presidente do Egito, que fez o acordo em 1979, foi assassinado em 1981. Apesar do seu assassinato, o Egito manteve os acordos de paz e é o país moderado que ainda faz aliança ou acordos com Israel e está mais próximo então da nação de Israel. Da mesma forma, houve um outro grande acordo de paz que foi estabelecido em 1993. Nessa ocasião, quem era o presidente dos Estados Unidos era Bill Clinton, e ele reuniu o primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, com o líder da Organização para a Libertação das Palestinas, Yasser Arafat, que estava promovendo até então atentados terroristas contra Israel. Israel, inclusive, fez uma guerra no Líbano em 1982 para, então, expulsar Yasser Arafat do Líbano, e então, junto com os palestinos que estavam ali na faixa de Gaza e Cisjordânia, passaram a ser pessoas desabrigadas, né? E por isso também houve um conflito de todas as nações confrontando Israel, para que Israel realmente liberasse aqueles territórios militarmente, para que então houvesse um Estado palestino em função daquelas pessoas que estavam ali sem condições humanitárias, inclusive também, por causa da dominação militar de Israel, e eles sem governo, sem um Estado palestino. Então isso gerou uma comoção internacional e uma pressão sobre Israel também. Mas nesse acordo de paz então entre Yasser Arafat e Yitzhak Rabin em 1993, nos Jardins da Casa Branca, isso depois de negociações de muitos anos em Oslo, na Noruega, em que o presidente, o líder do Ministério de Relações Exteriores, Shimon Peres, que depois virou presidente do Estado de Israel também. Shimon Peres fez o acordo com os árabes durante muitos anos lá em Oslo e depois culminou no Jardim da Casa Branca entre os dois líderes, primeiro-ministro de Israel, Yitzhak Rabin, e o líder da OLP, ou da Autoridade Palestina, chamado Yasser Arafat. Aquilo foi, em 1993, a cena do ano, porque depois de muitos anos de conflito entre árabes e israelenses, houve um aperto de mão entre os dois ali, uma cena que foi memorável e foi a cena do ano de 1993. E naquela ocasião eles fizeram um acordo para que
houvesse a criação do Estado palestino. Então Israel estaria devolvendo as terras, ou as terras, sim, ocupadas militarmente de Gaza e Cisjordânia, em troca da paz com a autoridade palestina liderada por Yasser Arafat naquela ocasião. E, claro, teriam que negociar também o Estatuto Final de Jerusalém. Se seria a capital do Estado palestino, a capital do Estado de Israel, ou uma capital dividida entre os dois estados, para que então houvesse paz entre ambos os povos. Eles fizeram aquele acordo, e eles fizeram um acordo que deveria durar 7 anos, exatamente como está escrito na profecia de Daniel 9:27, uma aliança que seria estabelecida por uma semana de anos, 7 anos. Eles fizeram aquele acordo, claro, não era a aliança bíblica de Daniel 9:27, mas era prefiguradamente também um princípio de acordo de paz que seria estabelecido progressivamente, devolvendo terras em troca da paz, duraria 7 anos. Então, de 1993 até o ano 2000 seria concretizada esta aliança, e no ano 2000 haveria de existir já o Estado da Palestina e a resolução do Estatuto Final de Jerusalém, de quem seria a capital. Em função deste acordo de paz, que Yitzhak Rabin, primeiro-ministro de Israel naquela ocasião, fez, Yitzhak Rabin também foi assassinado por um radical israelense que não aceitava um acordo de paz também, da mesma forma que Anwar Sadat foi assassinado em 1981. Então, por os dois lados, eu estava falando, existem pessoas radicais que não aceitam o acordo de paz, e então, por isso, toda vez que há uma aproximação entre ambos os lados, sempre algum lado de terrorismo acontece, algum atentado acontece, então aquilo que estava em acordo, as paralisações das negociações acontecem, e então daí volta na estaca zero, como está no momento atual, uma divisão. Mas eu queria concluir esse assunto, falando a respeito desse assunto, da seguinte maneira. Muitas pessoas falam a respeito disso. É impossível que Israel ceda a cidade de Jerusalém. Bom, já cedeu toda a faixa de Gaza e toda a península do Sinai em 1981. Devolveu também várias cidades importantes, como a cidade de Jericó. Ali a autoridade palestina está tendo a sua sede, tá? Então Yasser Arafat entrou em Jericó, que é uma cidade importante também para Israel, uma cidade histórica, uma cidade mais antiga do mundo, e que então foi devolvida para os árabes por parte de Israel. A cidade de Hebron foi devolvida também. A cidade da tumba dos patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, estão enterrados na cidade de Hebron. Ali Abraão comprou a sepultura da sua esposa Sara, ali ele foi enterrado, e ali também seus filhos netos foram enterrados. Então é uma cidade de grande valor histórico, e anos mais tarde, o primeiro-ministro da ocasião, e agora de novo o primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, fez um acordo também com Yasser Arafat, da autoridade palestina, e devolveu 80% da cidade de Hebron para a autoridade palestina reger aquela cidade. Então, são devoluções históricas, e essa muito simbólica da cidade de Hebron, especialmente por causa da tumba dos patriarcas, que então espantou os negociadores ou qualquer analista político internacional que jamais imaginaria que Israel devolveria. E, por fim, o que aconteceu também, quando houve o acordo, em 1993 até o ano 2000, um acordo de 7 anos para que criasse o Estado palestino. Claro que todo esse processo de 93 até 2000 não aconteceu nada de evolução política, no sentido de devolução de terras ou de acordos de paz. Continuou havendo atentados terroristas e continuou as dominações militares de Israel sobre os territórios ocupados em guerra, como eu mencionei num outro vídeo. Então, mas chegou no ano 2000, era o último ano do governo de Bill Clinton, e ele queria sair com uma imagem positiva, como se fosse o pacificador, ou que tivesse terminado com um conflito histórico milenar entre árabes e judeus. Então, no ano 2000, o Bill Clinton reuniu também o próprio Yasser Arafat, que fez o acordo em 93 com Yitzhak Rabin. Agora, no ano 2000, Yasser Arafat reuniu-se com o primeiro-ministro de Israel, na ocasião chamado Ehud Barak, que era um militar e que também ajudou Israel a conquistar vários territórios em guerra, e que então, como primeiro-ministro no ano 2000,
foi fazer então os acordos finais, porque fechava-se os 7 anos de acordo de 93 e eles tinham que fazer uma resolução ali. Então, naquela ocasião, Ehud Barak, primeiro-ministro de Israel, cedeu vários territórios para a autoridade palestina criar o seu Estado palestino, e Ehud Barak, primeiro-ministro de Israel, aceitou a divisão da cidade de Jerusalém. Foi a primeira vez na história de Israel em que um primeiro-ministro, um líder político, teve essa decisão e abriu mão da metade conquistada na Guerra dos 6 Dias em 1967. Então foi um fato absolutamente histórico e absurdo do ponto de vista lógico que Israel cedesse a sua cidade sagrada, cidade de Jerusalém. Então esse acordo ia ser feito, já estavam todas as coisas pré-ordenadas, já estavam arquitetadas durante esses anos, e o que aconteceu é que Yasser Arafat, da autoridade palestina, não aceitou o acordo porque ele queria um território maior do que aquilo que estava sendo oferecido por Israel. Então, o problema da aliança que não foi estabelecida não foi nem por parte de Israel, mas por parte dos árabes. Então, estamos falando de uma situação absolutamente inédita e que não aconteceu, porque exatamente nem em 93 era a aliança bíblica de Daniel 9:27 e nem no ano 2000 também era o cumprimento daquela aliança. Na verdade, ela estava sendo estabelecida através de um presidente, o Bill Clinton, que foi o mesmo que promoveu em 93 e agora também no ano 2000 promoveu esse acordo de paz, essa aproximação entre árabes e israelenses, mas não era exatamente o acordo de paz que estava determinado e escrito na Bíblia. Ali fala de estrangeiros, Obadias 1:11, estrangeiros diversos, as Nações Unidas que estão ali entrando pelas portas de Israel e entregando os bens de Israel para os povos árabes, os descendentes de Edom, como também lançando sorte sobre a cidade de Jerusalém. Então, quando nós falamos a respeito desse assunto, nós estamos apresentando fatos desta aliança, e muitas pessoas, assim, passam desapercebidas e não dão atenção para esse estado de Palestina e Israel, esses conflitos que estão acontecendo. Então, fala-se muito a respeito do anticristo fazer essa aliança, mas não presta atenção que aliança é essa e o que está acontecendo nos dias atuais. Então, há uma decisão agora de Israel, o próprio primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, que está de novo assumindo a liderança política lá em Israel. Durante muitos anos, ele é o primeiro-ministro mais estável no governo de Israel desde a fundação em 1948. E ele é de um partido de direita, ou seja, absolutamente radical e contra as alianças, os acordos de paz com os árabes, como também Isaac Rabin, era um general de linha dura, e falou assim: eu jamais vou apertar a mão de um árabe. No entanto, em 1993, ele fez essa aliança, apertou a mão de Yasser Arafat e devolveu as terras e fez um processo de acordo entre ambos os povos para que houvesse paz, porque ele viu exatamente que a nação de Israel, o povo de Israel estava sofrendo com tantos atentados terroristas, então ele tomou uma decisão de fazer paz. E o primeiro-ministro atual, Benjamin Netanyahu, também tem essa ideia. Ele quer fazer paz, sim. Ele fez um discurso na ONU neste ano de 2017, falando que realmente ele vai fazer paz com todas as nações árabes, inclusive com a autoridade palestina, para a criação do Estado palestino, mas esta paz com os árabes implica que haja segurança para Israel. E por isso a palavra de ordem paz e segurança está como palavra de ordem nos dias atuais, e é a palavra que descreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, quando andarem dizendo a paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como a dor de parto está para aquela que está para dar à luz. Então, o período de paz e segurança é exatamente o anúncio, exatamente desse acordo de 7 anos entre árabes e israelense, então resolvendo o conflito milenar que começou lá no Gênesis, e a repentina destruição vem porque na metade dos 7 anos haverá uma quebra da aliança, e então com essa quebra da aliança haverá a manifestação do anticristo. Então as pessoas ficam fomentando hoje quem é o anticristo, falam muito do presidente da França, Emmanuel Macron, que ele é o anticristo, e muita cogitação, como já outros nomes já foram mencionados também. Eu não vou entrar nesse assunto agora especificamente quem é a pessoa do anticristo. As pessoas, eu acho que gostam muito de fazer propagandas e alardes, sem ter uma profunda definição e clareza a respeito daquilo que está escrito pela palavra de Deus. Então é importante a gente crer, não ficar cogitando nomes agora,
Claro que Emmanuel Macron é um nome muito interessante, que realmente se encaixa em várias profecias bíblicas também, mas eu quero dizer a respeito dele é que existem palavras proféticas, como Jesus disse lá em Mateus 24, que haverão muitos falsos cristos para enganar muitos, falsos cristos e falsos profetas. Então, pessoas que se encaixam no perfil não quer dizer necessariamente que são exatamente as pessoas que se concretizam aquela palavra profética. Por isso é preciso a gente entender exatamente o que está escrito na Bíblia, as palavras proféticas bíblicas, para que então a gente possa então encaixar exatamente os fatos dentro da profecia para interpretar as profecias de maneira adequada e também, claro, haver essa identificação do anticristo, como 2 Tessalonicenses capítulo 2 fala que será revelado o iníquo, tá? Então, 2 Tessalonicenses 2, 3 e 4 fala a respeito disso, que primeiro, antes do arrebatamento, vai haver a identificação do iníquo, mas ele vai aparecer de fato, lá no capítulo 2, versículo 8 de Tessalonicenses, de fato ele vai aparecer com sinais e prodígios da mentira, com a manifestação de todo o poder de Satanás, depois que aquele que agora o detém for afastado. E aquele que agora o detém é o dia de Cristo ou o dia do arrebatamento da igreja. Então ele vai ser revelado antes, as pessoas da igreja vão identificar o anticristo, entretanto ele não vai poder se manifestar como anticristo porque algo o detém. Quando for afastado aquele que agora o detém, que é o corpo de Cristo, no dia do arrebatamento, que é o que está falando lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 1, quanto à vinda do nosso Senhor Jesus, que é a nossa reunião com Ele, que é o nosso encontro entre nuvens, que está em 1 Tessalonicenses capítulo 4, 16 e 17, o arrebatamento da igreja, quando houver esse afastamento da igreja, do corpo de Cristo, então, de fato, será revelado o iníquo a quem o Senhor Jesus Cristo matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Então, nós vamos falar mais detalhadamente a respeito desse assunto em vídeos posteriores, mas neste momento o que eu queria falar é esse assunto, que as pessoas desprezam o conhecimento de Deus, o conhecimento da sua palavra e ficam cogitando nomes. Ficam falando de quem é o anticristo, ficam fazendo apelações, ficam colocando as pessoas em estado de alerta terrorista, como aconteceu no dia 22 de setembro, que as pessoas falaram do planeta Nibiru, e falaram da constelação de Virgem e do planeta Júpiter, e ficaram fazendo terrorismo com um fato astronômico e que não era o cumprimento de Apocalipse capítulo 12. Então é importante nós termos o conhecimento das Escrituras, e eu estava falando a respeito do histórico do Gênesis, como também nós falamos a respeito do texto de Obadias, eu vou falar a respeito do texto de outros profetas também, para trazer entendimento do que está escrito na palavra, para que as pessoas possam ler as Escrituras e então saber exatamente aquilo que se refere, o texto, o contexto e o momento específico que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo dias que antecedem a aliança que vai ser estabelecida entre árabes e israelenses. Conflitos de guerra, conflitos de morte, primeiros ministros, presidente do Egito, outras pessoas que se aproximaram para fazer paz foram inclusive assassinadas pelos radicais de ambos os lados, mas existe uma aliança que vai se concretizar. Existe uma divisão da cidade de Jerusalém que vai acontecer porque a palavra de Deus diz em Obadias 1:11 que vão lançar sorte sobre a cidade de Jerusalém. Isso já aconteceu como um fato histórico, como eu mencionei, lá no ano 2000. Ehud Barak, primeiro Israel, já entregou a cidade de Jerusalém em acordo, que não foi aceito por a parte árabe, porque eles queriam mais territórios, dominar mais sobre o Estado de Israel para estabelecer esse Estado da Palestina. Então, nós estamos falando a respeito desses assuntos, mostrando contextos históricos e a história contemporânea que estão antevendo e estão caminhando para o cumprimento dessa palavra profética que nós vamos ver cumprir nos próximos dias, meses ou anos. Mas no fato, que não sabemos o dia e a hora, o fato que nós sabemos é que existe uma palavra que vai ser cumprida e por isso nós estamos trazendo o alerta para as pessoas não se iludirem com muitas cogitações, com muitos falatórios, mas se atenham ao conhecimento da palavra, então se posicionem de maneira adequada dentro do conhecimento que está escrito na palavra e então possam entender os tempos e as épocas em que o Senhor determinou para acontecer e que está breve para acontecer nos próximos dias. Então, que Deus dê esclarecimento, iluminação no entendimento da palavra, para que você possa ver as Escrituras, examinar as Escrituras, e então a ver se há procedência daquilo que está sendo falado, e então ficar com aquilo que está escrito, porque certamente a palavra de Deus vai se cumprir. Que Deus te abençoe, com graça, com sabedoria, e nós vamos continuar falando com mais detalhes a respeito desses assuntos, aprofundando o conhecimento da palavra nos próximos vídeos.
Grande abraço a todos e que Deus abençoe.